tanto a gente entra facilmente pelo celular, como também pelo notebook, né? Os computadores. É muito fácil e eu não tenho dificuldade alguma. A dica do Fabiano, que entende da área, realmente faz sentido, né? Por exemplo, no navegador do Opera, Fabiano, o Explorer, aí tem os outros demais, pede licença, né? Dá a permissão, né? Para poder entrar. No Google Chrome, que o meu já sempre, nas reuniões anteriores, eu tenho usado, nunca apareceu nenhum problema. Só aquele problema na reunião anterior, de eu ter caído a imagem, mas aí parece que o computador estava pedindo para reiniciar, né? Tipo como se tivesse que fazer, né? E o problema era esse. Talvez aparecesse esse problema no áudio aqui, mas enfim, todo mundo entendeu, né? Querem se apresentar, como disse a amiga Fátima? Fiquem à vontade. O Alexandre tinha começado. Começa, Alexandre. Como eu falei, meu nome é Alexandre, sou estudante do curso de Gestão de Recursos Humanos, né? E como eu estou fazendo uma especialização mas nessa área voltada administrativa, né? E sempre eu tive vontade de partir para aquilo que eu gosto e tive como objetivo, né? Que é a área de psicologia ou psicanálise. E a psicanálise sempre foi algo que me chamou muita atenção, né? Eu aprendi através dos meus conflitos e sofrimento de poder me conhecer melhor para poder conhecer as pessoas. Então, eu sempre tenho contato com pessoas e isso foi cada dia mais aumentando a vontade de adquirir conhecimento nessa área. Então, foi aí que um colega meu da faculdade me apresentou o grupo. E eu entrando lá no grupo de psicanálise, foi aonde eu conheci o Wagner. E chamei o Wagner pelo meu privado, me apresentei, né? Sou daqui do estado de Pernambuco, moro em Jaboatão dos Guararapes, né? Onde é a praia de Piedade aqui. E fui falando com o Wagner aos poucos para poder participar, ter mais conhecimento, né, sobre a área. Então, a minha pós, na realidade, vai ser feita, né, isso eu já estou dando alguns passos na área de psicanálise, né? Então, assim, para mim, as cartas, as referências, os artigos que é colocado aí no grupo, tem me ajudado muito, né? E fora as pesquisas que eu tenho feito, como eu falei para a Fátima, né? É muita informação e você tem que ir ali de boinha, como falam os nordestinos aqui, porque senão você corre, né? Mas é muito bom. E o caminho que eu sempre tenho é você estar sempre centrado e ter tranquilidade, porque se você ama aquilo que você faz, então a tendência é dar certo. Beleza, Alexandre. Alguém mais? Vocês me ouvem? Os demais... Estão me ouvindo? Eu sou a Luciane. Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Eu acredito que pelo sotaque eu sou a única do sul, né? Eu acredito que vocês todos devem ser nordestinos, eu sou a única do sul. É bom essa mistura, é uma mistura. Eu faço o curso de psicanálise da Uninter. Né? E eu estou no curso de psicanálise da Uninter e estou aprendendo bem devagarinho, porque é muito novo esse caminho, né? É muito diferente, assim. Então, quanto mais eu leio, mais eu tenho dúvidas. E, enfim, eu entrei neste grupo em função do Wagner ter colocado lá no nosso grupo da Uninter para fazer parte dos quartas-feiras. E eu acho que vai agregar bastante nos meus estudos fazer parte desse grupo. Beleza. Alguém mais? A Cícera está aí? Bom, vamos dar início, né, gente? Alguém quiser mais falar alguma coisa, então deixe para o final, não sei. Porque nós temos a leitura e ela é extensa. Após, nós temos ainda outras questões a tratar.
Então, sejam todos bem-vindos. São 20 horas e 38 minutos, nesta quarta-feira, 30 de agosto de 2023. Por votação, na última semana, os colegas decidiram, né, um tema que nós esperávamos na pauta, que é a carta entre o Dr. Freud e o Einstein, né? E acredito que foi o Dr. Einstein que tomou essa iniciativa. É um assunto importante. No ano de 2022, fez 90 anos. 90. Não é isso? Desse diálogo entre ambos. Então, vamos aqui, usando um pouco da programação neurolinguística, né, que não tem nada a ver com a psicanálise. Vamos tentar visualizar no nosso interior, na nossa mente, no nosso pré-consciente, como foi essa guerra, ou como estava Einstein a escrever um documento desse ao Freud, a se questionar internamente e externo, pois, ao fazer esse questionamento ao Freud, ele foi movido de muitas emoções. E na análise experimental do comportamento, na psicologia, a gente estuda que as emoções, né, são externas. É de fora para dentro. Diga, Cláudia, você quer falar? Só uma sugestão aí. O ideal seria todo mundo fechar o microfone. Deixa só o som aberto, porque tem muito cachorro latindo. Ótimo. Tá certo, Claudinho. Nem observei isso. Então, melhor mesmo. Tá? Exato. A Fátima disse, quando eu estava mudo, mas ouvindo, engraçado, né? Eu estava mudo, mas estava ouvindo, que a quarta-feira tem reunião de cachorro lá, né? Em vários lugares. Então, o Dr. Einstein foi movido de emoções. Que emoções foram estas? Foi o que restou da Primeira Guerra Mundial, dos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Há quem diga que a Segunda Guerra Mundial, né, já em 1938, 1939, por ali assim, antes do Freud falecer, ela foi a continuação da Primeira Guerra Mundial, né, mas se dividiu esses dois tempos. Portanto, quando Einstein escreve ao Freud, ele já havia presenciado, né, tecnicamente falando, teoricamente, a Primeira Guerra Mundial, os conflitos das culturas, os conflitos dos senhores. O Einstein vem com muitas indagações, pois ele viveu esse período, né? Então, o Dr. Einstein escreve, sem mais delongas, em 1932, a proposta da Liga das Nações, de seu Instituto Internacional para a Cooperação Intelectual em Paris, de que eu convidasse uma pessoa de minha própria escolha para um franco intercâmbio. Deixa eu colocar assim, deixa eu virar bem aqui, porque fica melhor para mim, né? Pelo tablet. Intercâmbio de pontos de vista sobre algum problema que eu poderia selecionar, oferecer-me excelente oportunidade de conferenciar com o senhor a respeito de uma questão que, da maneira como as coisas estão, parece ser o mais urgente de todos os problemas que a civilização tem de enfrentar. Este é o problema. Existe alguma forma de livrar a humanidade de ameaça de guerra? É do conhecimento geral que, com o progresso da ciência de nossos dias, esse tema adquiriu significação de assunto de vida ou morte para a civilização, tal como conhecemos. Não obstante, apesar de todo o empenho demonstrado, todas as tentativas de solucioná-lo que terminaram em lamentável fracasso. Então, aqui no primeiro parágrafo, a gente já consegue visualizar um Einstein incomodado. Um Einstein que já na altura do campeonato, de fazer muitas conferências, de estar com muitos senhores intelectuais, e na Liga das Nações, um homem muito aproveitado, de muita proeza, né, quando, em sua conferência do Instituto Internacional para a Cooperação Intelectual em Paris, e as pessoas acreditavam que, pela pujança de Einstein, ele
pudera cooperar de uma forma, e ele entendeu que o Freud poderia ser esse complemento, não é? Ademais, acredito que aqueles cuja atribuição é atacar o problema de forma profissional e prática estão apenas adquirindo crescente consciência de sua impotência para abandoná-lo. E agora possui um vivo desejo de conhecer os pontos de vista de homens que, absorvidos na busca da ciência, podem mirar os problemas do mundo na perspectiva que a distância permite. Quanto a mim, o objetivo habitual de meu pensamento não me permite uma compreensão interna das obscuras regiões de vontade do sentimento humano. Portanto, ele, nesse parágrafo segundo, ele fala de sentimento, ele começa com a indagação, ora proposta, o porquê das guerras, o porquê de guerra. E ele escreveu esta carta num momento tão importante para o Dr. Freud, quando ele falava a respeito da pulsão de vida e pulsão de morte, né, entre Eros e Thanatos. Então, ele finaliza o segundo parágrafo dizendo que o Senhor será capaz de sugerir métodos educacionais, situados mais ou menos fora dos objetivos da política, os quais eliminarão esses obstáculos. Como pessoa isenta de preconceitos nacionalistas, pessoalmente vejo uma forma simples de abordar o aspecto superficial, isto é, administrativo, né, do problema. Instituição por meio de acordo internacional, de organismo legislativo e judiciário, para arbitrar todo o conflito. Portanto, nessa terceira tópica aqui do outro parágrafo, o Freud, aliás, o Einstein, ele trazia, né, um conceito de gestão, né, que estes homens dos principais organismos institucionais puderam dar uma partícula, uma participação, o porquê da guerra, o porquê deste conflito. E aqui ele escreveu, talvez na expectativa que a Segunda Guerra, que todo mundo na época esperava, estamos na Primeira Guerra, os homens pararam, mas vai ter a Segunda Guerra, né? Vai continuar essa Primeira Guerra, mas que algo pudesse estancar aquela sangria, dizemos assim, né? Então, na medida em que a comunidade tem efetivamente o poder de impor respeito ao seu ideal jurídico, né? E aqui ele apelava para o judiciário, mas o judiciário, de certa forma, engessado e tendo que se desdobrar aos senhores da razão, e com insucesso, né? Malgrado de sua evidente sinceridade de todos os esforços durante a última década, no sentido de alcançar essa meta. Não deixa lugar à dúvida de que estão em jogo fatores psicológicos, né? Então, o Einstein entra agora aqui na questão que mais interessava ele, que era a indagação ao Freud, né, a respeito do fator psicológico, né? Que as guerras, elas, além de mexer com o perfil socioeconômico, com o perfil sociocultural, trouxeram heranças para o nosso povo, né, psicológicas, com o fator da fome, com o fator dos ideais políticos, de relações estremecidas, não é? E também do caráter econômico. Ele diz mais: perante isso, refiro-me especialmente a esse grupo reduzido, porém decidido, que existe em cada nação composto de indivíduos que, indiferentes às condições e aos controles sociais, consideram a guerra, a fabricação e venda de armas simplesmente como uma oportunidade de expandir seus interesses pessoais e ampliar a sua autoridade pessoal, né? Ele narrava aqui um pouco do que ele explicara ao pessoal na conferência. Então, ele também destaca, né, a possibilidade de organizar e dominar as emoções das massas. Em Psicologia das Massas, o Dr. Freud já destacava essa questão das pulsões. E veja bem, esse último parágrafo aqui essa última frase aqui, ó. Isto possibilita organizar e dominar as emoções das massas e torná-las instrumento da mesma minoria, né? O Freud destacava aqui o reconhecimento de fatores. Aliás, o Einstein, né? É simplesmente o primeiro passo para uma avaliação da situação atual. Que situação é essa? De conflito, né? Logo surge uma outra questão. Como é possível essa pequena se dobrar isto, uma vontade da a minoria se dobrar à vontade da maioria, que se resigna a perder e sofrer com uma situação de guerra, a serviço da ambição de poucos?
Ao falar em maioria, não excluo soldados de todas as graduações que escolheram a guerra como profissão na crença de que esteja servindo à defesa dos mais altos interesses de sua raça e de que o ataque seja muitas vezes o melhor meio de defesa. Né? Ele fala aqui também a respeito que a minoria da classe dominante atua, possui escolas, a imprensa, também igrejas. O Einstein fala a respeito de paixão, existe em estado latente que emerge apenas em circunstâncias anormais, é, contudo, relativamente fácil despertá-la e elevá-la à potência da psicose coletiva, né? Que todos estão a alucinar, né? Na luz de lunático também, e talvez aí esteja o ponto crucial de todo o complexo de fatores, que estamos considerando um enigma que só um especialista na ciência de institutos humanos pode resolver. Com isso, chegamos à nossa última questão. É possível controlar a evolução da mente do homem de modo a torná-lo à prova da psicose do ódio e da destrutividade? Aqui não estou referindo tão somente às chamadas massas incultas. A experiência prova que é antes a chamada inteligência a mais inclinada a ceder essas desastrosas sugestões coletivas, de vez que o intelectual não tem contato direto com o lado rude da vida, mas a encontra com sua forma sintética mais fácil. Para concluir, até aqui somente falei das guerras entre nações, aquelas que se conhecem como conflitos internacionais. Estou, porém, consciente de que o instinto agressivo opera sob outra forma, em outra circunstância. Penso nas guerras civis, por exemplo, devido à intolerância religiosa, em tempos precedentes. Hoje em dia, contudo, devidas a fatores sociais, ademais também nas perseguições a minorias raciais. Foi deliberada a minha insistência naquilo que é a mais típica, mais cruel e extravagante forma de conflito entre homem e homem, pois aquilo temos a melhor ocasião de descobrir maneiras e meios de tornar impossíveis qualquer conflito armado. Sei que nos escritos do Senhor podemos encontrar respostas explícitas ou implícitas a todos os aspectos desse problema urgente e absorvente, mas seria da maioria utilidade para nós todos que o Senhor apresentasse o problema da paz mundial sob o enfoque das suas mais recentes descobertas, pois uma tal apresentação bem poderia demarcar o caminho para novos frutíferos métodos de ação. Muito cordialmente, Einstein. Bom, nós temos um doutor Einstein que começa uma carta aos senhores das nações, da sua conferência, aos senhores das nações, falando a respeito dos conflitos das nações, do que até hoje tentam a falar. Não havia ONU naquela época, mas havia um conselho que deliberava algumas coisas, ou que tentaria deliberar, e o Einstein já se mostrava inquieto, logo nos 4 primeiros parágrafos. Então ele começa a falar, no discorrer, como nós constatamos em sua carta, um documento vivo, a questão de... ele tenta costurar e, ao mesmo tempo, mostra ao Dr. Freud o que lhe compete, ele, Einstein, né, que os senhores poderiam haver um diálogo para que não houvesse mais matança, que a paz mundial, ou que pudesse, de certa forma, entre aspas, reinar. Vale ressaltar também, eu consigo visualizar de forma interna a carta do Einstein, além do homem inquieto, mas um homem contemporâneo, até porque nós estamos falando dentro do contemporâneo, não é? Que homens nascem, crescem e morrem. E têm um desejo. Naquela época, o desejo era de se alistar e ir para a guerra. Por quê? Porque no passado também era assim. Mas a carta de Einstein também move ao Freud e faz com que os contemporâneos do Dr. Freud, faz com que nós, da atualidade, a gente possa entender, visualizar que na época, esta época, não a época de Freud nem de Einstein, mas na época dos guerreiros,
tinha a guerra, todo mundo ia para uma guerra, e a gente, nos castelos, esperava quem venceu a guerra, né? Quem foi? Foi Hércules? Quem foi o vencedor da guerra, né? A gente consegue ver aí nos filmes da Marvel, né? Da Marvel, um herói. Havia herói. E o Einstein sente falta desse herói, né? Inconscientemente. Cadê o herói, né? Para salvar a humanidade? Não havia herói. O que havia eram meninos loiros, altos, bonitos, de 18 anos, sem perspectiva alguma, somente movidos pela pulsão de morte. E o Dr. Freud depois escreve em um determinado artigo, ao olhar da janela da veneziana de sua residência, lá em cima, na rua Bergazzi, número 19, em Viena, ele olha e diz, eles têm prazer em ir para a guerra. Não há mais heróis. Eles mesmos são os heróis de sua própria vida, do seu próprio desejo, porque eles vão para a guerra sabendo que vão matar e morrer. Pulsão de vida, pulsão de morte. A vida os move para a pulsão de morte, não é? Então ele entendia que restava aquilo, né? Será que era porque não havia o videogame naquela época? É porque não tinha o minigame, não tinha o... Não é, meu Deus, aquilo que a gente escutava, o walkie-talkie, não, era o radinho, aquele que a gente botava e ia pra praia, aqui é da minha época aquilo. Walkman. Pronto. Nossa época, né, Fátima? Olá, Alexandre, já você vai falar. Deixa eu terminar só esse raciocínio aqui, eu já terminei a carta do Einstein, né? Não é porque havia aquilo, não é. A desculpa poderia ser esta. Eles não tinham. Uma colega no curso de psicologia disse, Wagner, eles não tinham opção. E os filósofos também naquela época não tinham opção nenhuma a não ser escrever. O Freud, o Nietzsche, o Jung, esses homens, os que ficaram esquizofrênicos, eles não podiam fazer nada, eles não podiam ir para o shopping. Eu digo, olha, naquela época tinha coisas também da boemia muito mais importante do que tu possa imaginar. É contemporâneo, nós não estamos falando da época de Platão, de Aristóteles, não é da época do René Descartes, não é isso, da época de John Locke, não é. Hoje, existe sim a matança, existe esse ódio que o Dr. Einstein consegue visualizar em suas cartas, existe sim esse ódio no contemporâneo, existe as massas de ódio, existe... Eles estão nas redes sociais a proliferar o mal das guerras. Então, eu só termino aqui esse pensamento, por enquanto, da questão de 1932, de um Einstein inconformado, e o seu documento é leal. Isso encantou o Dr. Freud, embora houveram, segundo a academia, divergência que em um determinado momento... para reconhecer o Prêmio Nobel da Paz, o Einstein disse que não indicou o Freud, né? Parece que ele disse que ele poderia ser indicado para a área da ciência, sendo que o Einstein sabia que o Freud não era aceito no meio da ciência, né? E alguns freudianos, pós-freudianos, até hoje tem essa mágoa do Einstein, porque o Freud podia ajudar, na época do homem vivo ainda, ele não ajudou a indicá-lo. Mas acho que não era para ganhar, não. E aí, depois que o Einstein, que o Freud morreu, ele ainda deu algumas declarações, né, sobre o Dr. Freud, né? Relembrando, né, que foi um homem de grande valia, né, para aquele século e para o século próximo e com um grande legado, né? E o Freud se demonstrou encantado a respeito também dessa inquietação do Einstein ao falar da intolerância religiosa em tempos precedentes, parece que já, né, prevendo o futuro, que isso até hoje continua, né? Alexandre, você pode falar. Obrigado, Wagner. Eu assim, quando eu estava lendo, né, pesquisando pelo site da BBC, tem uma cópia da carta, né, eu acredito que é do Einstein para o Freud, e quando o Wagner estava aí trazendo essas afirmações, o que eu observo que hoje, a única diferença é o tempo e o momento, né? Mas essa luta, quando ele fala nessas questões
da força, né? Eu vejo que os jovens daquela época não tinham opção. Trazendo para o dia de hoje, são muitas questões que o ser humano enfrenta e muitas vezes eles não conseguem enxergar. Eu não sei o fator que leva, né, a pessoa a não conseguir enxergar a vida de uma maneira, né, como Freud ali estava tentando trazer através das cartas dele, né? Eu vejo Freud um pacificador, né? Com as frases dele, com a fala, né? E isso me atrai muito, porque eu me identifico com muitas frases dele, eu até faço meme, boto lá nas minhas redes sociais, que eu acho muito interessante. E hoje em dia não é diferente. Não é, a única diferença é o tempo, né, o endereço, o país, aquela coisa toda. Mas aonde existe ser humano, eu acredito que vai ter sempre essa situação de medir força, e isso, o ser humano, ele começa a ter problemas psicossomáticos. Hoje em dia, se aparece tanta situação voltada a essas questões mentais, né? Porque tudo é travado aqui na mente, eu acredito, né? Os conflitos, as ideias, os pensamentos, tanto bom como ruim, né? Teve uma questão que saiu mais no grupo, Wagner, que, bom, isso foi logo no início, quando eu entrei, me chamou muita atenção, foi um documentário acho que foi de um assassino em série, alguma coisa assim. E eu tinha lido, né? E fui de um artigo, de uma situação, foi me levando a outra, aí eu fui pesquisando só para entender o comportamento, né? E eu procuro sempre ver em mim também, né? Os meus comportamentos, as minhas escolhas, né? Aquilo que eu penso, meus pontos de vista, né? Sabendo respeitar o espaço de cada um, né? E o que eu vejo hoje com essa geração, há uma necessidade de afirmação, né? Aí aonde me remete essa questão da força, quem manda mais, né? Então, eu vejo muito isso, né? Se eu estiver errado aí, que vocês me corrijam, por favor. Era isso. Pois é. Alguém mais? Cláudia, quer fazer alguma indagação? Você está acompanhando? Não, não, indagação não. Eu gostei muito desse conhecimento aí, de saber que o Freud foi convidado, né, pelo Einstein para poder apaziguar, né? Eu fiquei maravilhada com tudo que eu li, com tudo que eu fiquei lendo antes de chegar até aqui a sala. Realmente, eu estou a cada dia me apaixonando mais pela psicanálise. Muito bem. Mais alguém aí? A gente pode dar sequência à carta? Eu escrevi algo no chat. É mesmo, o chatzinho aqui. Para mim apareceu 16 informações. Wagner, pode ler depois a resposta de Freud e Einstein? Nós vamos agora. Aí fizemos essa primeira parte, né? Uma carta muito... A gente observa que Vocês podem... Deixa eu ligar aqui a câmera para vocês me verem, que isso Deixa eu falar aqui algo que eu lembro, Wagner, que eu li sobre a psicologia das massas, né? Que Freud falou um pouco, mas quem fala muito sobre isso... Oi. Luciane, você está nos ouvindo? Ela tinha escrito que não estava falhando. Tá normal? Mas acho que foi 8h25 que ela botou, né? Luciane. Tá normal, né, Luciane? Ela saiu. Ela tá aqui. Tá aqui. Luciane? Tá normal, né? Oi, tô te ouvindo sim, Wagner. Sim, tô conseguindo acompanhar, sim. Uhum. Tá, você quer falar alguma coisa agora? Oi, você... Tá normal, estou conseguindo acompanhar, sim. Obrigada. Tá bem.
Então, Wagner, sobre a... Não, pode dar sequência, eu estou acompanhando. Depois eu posso dar alguma consideração também. Tá certo. Eu acho que tem um pouquinho de delay aí na falinha da Luciane, mas vai dar certo. Essa questão da psicologia das massas, eu não, se eu não me engano, acho que foi você que falou que quando o Freud recebeu essa carta, ele estava lá no descrito de pulsão de morte, pulsão de vida. Mas a psicologia das massas, até hoje, ela influencia, né? Os jovens. A gente pode ver um exemplo muito claro, não quero meter política aqui no meio, com aquele movimento do 8 de janeiro. Ali foi total uma psicologia de massas, né? Que foram aquelas pessoas que acreditam num líder. E eu li alguma coisa que Freud fala também, que nessa psicologia das massas é como se as pessoas elas voltassem e as atitudes dela fossem assim, como se estivesse agindo pelo instinto, ou seja, pelo id. Né? Então, para eles é tudo ou nada. Então, a gente vê muito claro naquele movimento que era tudo ou nada. Eles não pensaram no que ia acontecer. Então, é muito assim, é o instinto, é como você disse, é a pulsão de morte mesmo. A mesma, quem vai para a guerra, ela está disposto a viver ou morrer. Eu acho que eles não pensam nisso aí. Aí é que vem a pulsão de morte. E eu acho que nessa psicologia de massa, nesses movimentos, é onde realmente demonstra, o ser humano demonstra seus instintos. Ou seja, eu acho que o id está muito presente nessa psicologia das massas. Tem um filme bem bacana, depois eu vou colocar no grupo para vocês, que fala muito nesse sentido da psicologia das massas, que é A Onda. Eu não sei se vocês já assistiram, mas eu vou colocar lá. E vocês vão ver muito claro que o jovem, quando ele está quando a psicologia da massa afeta, como foi esse caso lá do dia 8 de janeiro, eles seguem um líder a todo custo e eles são, digamos assim, é como se a cabeça de todos aqueles que estão lá tivesse envolvido psicologicamente pelo movimento coletivo. E é muito engraçado, você vê isso muito claro nesse filme A Onda. Eu vou postar lá no grupo para vocês assistirem e até estudar um pouquinho sobre a psicologia das massas e que Freud falou sobre pulsão de vida e pulsão de morte nesse sentido da psicologia das massas. Tá certo? Era só isso, Vale. Muito bem, a observação da Fátima foi perfeita e a gente vai aprendendo. Isso é muito importante, essa colocação. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu falar? Ou não? Eu posso seguir? Sua imagem não está aparecendo. Tu disse que queria aparecer porque tu se sentia bonito hoje. Mas era para falar da outra coisa, mas eu falo. Pronto, tá vendo que você tá grande agora? Eu quero só... Eu acho que tá faltando cabelo, igual o Freud. Eu quero só costurar o que você disse aí, ou prolongar, emendar, não sei. Não só no 8 de janeiro, mas outros eventos. Aliás, todo tipo de manifestação é bem-vinda, né? Nos eventos coletivos, nas lutas, é importante. E nós tivemos no passado lutas bonitas e lutas feias, né? A gente sabe disso, a história está aí. Né? O próprio Dr. Freud teve as suas obras queimadas, né? Ele foi indagado numa certa ocasião e ele disse, não, agora eles estão queimando os meus livros, eles evoluíram muito porque estão queimando o livro. No passado eles estavam queimando era gente na fogueira, agora é livro. Então, muitos manifestos que nós já tivemos no Brasil, o 8 de março, anterior ao 8 de março, a gente viu coisas bonitas, sim, manifestações quando estão defendendo uma causa justa, o que eu estou falando aqui é do coletivo, né? Quando não há a violência ou um ódio, ou uma baderna, né? Uma coisa que sai do contexto, que saiu lá. Tudo bom? É uma coisa que sai do contexto geral. E o 8 de janeiro é um fato, sim, a se falar. Foi uma guerra louca,
né? E eu não fui contra a galera que foi protestar ou que está protestando contra o principal órgão lá, né? Que era o STF, e não aceitando o novo presidente. De se manifestar, todo mundo tem um direito. Sim, aqui nós já tivemos, eu já participei de movimentos em Câmara de Vereador, em movimento estudantil, na época do Fora Dilma, eu fui para a rua, ninguém andou quebrando nada, né? Ninguém andou quebrando nada. Já fiz movimentos com sindicalistas, com pauta justa, mas participei de um movimento, até o Fabiano, eu ia falar com o Fabiano segunda-feira, mas eu não pude, porque estava na Câmara de Vereador, e foi num determinado momento virou uma baderna. Assim, por quê? Porque aquelas pessoas foram para lá para protestar, mas ao mesmo tempo também para vaiar a quem de direito. Por quê? Como você disse, eles recebem a orientação de um líder, porque eu, Wagner, se tivesse me chamado para ser líder daquele povo, eu tinha dito, minha gente, nós estamos lá para ouvir, mas vai ter um momento que, embora não chame a gente para falar lá, nós vamos se manifestar. E eles vão ter que nos ouvir. Tá entendendo? Quando há um consenso, uma questão de uma lógica. E agora, para o 8 de janeiro, tornou-se mais ou menos impossível e irresponsável quando levaram pessoas de vários lugares, ou sabe lá de onde, não com o mesmo ideal, né? E apenas para promover o que a gente viu, né? Infelizmente. Eu falei nesse fato porque é o mais recente e que quando o Freud fala em função de morte e os instintos, que ele diz lá em um texto que eu li, quando estava se falando estudando a psicologia das massas, sobre esse instinto do homem, porque o instinto dá a sensação de ser sempre essa atitude, como você disse, uma atitude totalmente fora das regras da sociedade, isso, etc. e tal, né? Mas a gente vê, por exemplo, o movimento, um líder como Hitler, tem gente que super admira, né? E tem gente que não. Então, se tiveram, como você disse, vários movimentos, mas a psicologia da massa, ela cria uma psicologia coletiva diante de um líder que eles estão seguindo, digamos assim. Nesse filme vocês vão ver bem claramente isso, que é bem interessante. Exatamente. É isso, querida. Vamos continuar aqui com a resposta do Freud ao Einstein, mas como eu falei antes da Fátima destacar, vamos visualizar aquela cabeça inquieta do Dr. Einstein, aquele homem gênio, né? Falaram que ele, durante sua trajetória de vida, ele foi uma pessoa impulsiva, era um homem muito difícil, um homem inquieto, um homem muito detalhista, talvez perfeccionista demais, muito mais que o Dr. Freud, e chegava a ser até rabugento. Mas naquele instante, em 1932, ele estava preocupado, né? E eu creio que ele foi até a pessoa correta, porque foi um homem que passou pela Primeira Guerra Mundial, o Freud passou pela gripe espanhola, perdeu a sua filha Sophie, perdeu outras pessoas, viveu o inferno de Dante, que foi a Primeira Guerra Mundial, o Einstein também passou por isso. Então, o Einstein demonstra a clareza e, ao mesmo tempo, um homem tão atual, quando ele destacou o porquê das guerras, o porquê de matar, o porquê do conflito das nações, com subinteresses, e também ele estava preocupado, é o que me veio aqui, é o que me veio à mente, das minorias, com as pessoas ou seja, com o pobre, que estava sofrendo com os interesses dos senhores, com os interesses da elite branca. A grosso modo, esta é a realidade, não é? Então a carta chega ao Freud, o Dr. Freud responde, senhores e senhoras, Viena, setembro de 1932. Eu começo a visualizar o Freud escrevendo esta carta, né, lá em seu consultório ao Dr. Einstein, e diz: quando soube que o senhor intencionava convidar-me para um intercâmbio de pontos de vista sobre um assunto que lhe interessava e que parecia merecer o interesse de outros além do senhor, aceitei prontamente.
prontamente. Esperava que o Senhor escolhesse um problema situado nas fronteiras daquilo que é atualmente cognoscível. Um problema em relação ao qual cada um de nós, físico e psicológico, pudesse ter o seu ângulo de abordagem especial e no qual pudéssemos nos encontrar. Sobre o mesmo terreno, embora partindo de direções diferentes. O Senhor apoiou-me de surpresa. No entanto, ao perguntar o que pôde ser feito para proteger a humanidade da maldição da guerra, ou seja, o Freud já diz aqui que é a maldição. O que é a maldição, minha gente? Parecia uma coisa que impregnou, né? Que jogaram essa bomba e ela explodiu e ainda havia aqueles resquícios da Primeira Guerra Mundial. Inicialmente me assustei com o pensamento da minha, quase escrevi, nossa, incapacidade de lidar com o que parecia ser um problema prático. Um assunto para estadistas. Depois, no entanto, percebi que o Senhor havia proposto a questão não na condição de cientista da natureza e físico, mas como filântropo. Entendeu? O Senhor estava seguindo a sugestão da Liga das Nações, assim como ele fala, esse homem aqui acho que é alemão, não sei, Friedrich Jobvik Nansen. Alemão. É alemão, o nome já é alemão, né? O explorador polar assumiu a tarefa de auxiliar as vítimas famintas e sem teto da Guerra Mundial. Além do mais, considerei que não me pediam para propor medidas práticas, mas sim apenas que eu delimitasse o problema da evitação da guerra, tal como ele se configura aos olhos de um cientista da psicologia. Também nesse ponto, o Senhor disse quase tudo o que há a dizer sobre o assunto, embora o Senhor se tenha antecipado a mim. Ficarei satisfeito em seguir no seu rasto, tem rasto, e me contentarei com confirmar tudo o que o Senhor disse, ampliando com o melhor do meu conhecimento ou das minhas conjecturas. Então, portanto, o Freud faz esta introdução, concordando com o que o Dr. Einstein destacava em sua redação. O Senhor começou com a relação entre o direito e o poder, viu? Mostrou uma clareza de detalhes o Einstein, que poderia haver essa conexão, usando essa palavra da PNL, esse rapport entre o direito e o poder, que é os senhores do poder e os senhores do direito, né? Ou seja, as leis, os outros poderes. Não se pode duvidar de que seja este o ponto de partida correto de nossa investigação. Mas permita-me substituir a palavra poder pela palavra mais nua e crua, violência. Atualmente, direito e violência se nos afiguram como antiteses. No entanto, é fácil mostrar que uma se desenvolveu da outra e nos reportamos às origens primeiras e examinarmos como essas coisas se passaram. Resolve-se o problema facilmente. Perdoe-me se nessas considerações que se seguem eu trilhar chão familiar e comumente aceito como se isto fosse novidade. O fio de minhas argumentações o exige. É, pois, um princípio geral que os conflitos de interesses entre os homens são resolvidos pelo uso da violência. É isto que se passa em todo o reino animal, do qual o homem não tem motivo por que se excluir. No caso do homem, sem dúvida ocorrem também conflitos de opinião que podem chegar a atingir as mais raras nuances da abstração e que parecem exigir alguma outra técnica para a sua solução. Esta é, contudo, uma complicação a mais. No início, numa pequena horda humana, era a superioridade da força muscular que decidia que tinha a posse das coisas, ou quem fazia prevalecer sua vontade. A força muscular logo foi suplementada e substituída pelo uso do instrumento. O vencedor era aquele que tinha as melhores armas, ou aquele que tinha a maior habilidade no seu manejo. A partir do momento em que as armas foram introduzidas, a superioridade intelectual já começou a substituir a força muscular bruta. Mas o objetivo final da luta permanecia o mesmo. Uma ou outra facção tinha de ser compelida e abandonar suas pretensões ou suas objeções, por causa do dano que lhe havia sido infligido e pelo desmantelamento de sua força. Olha que parágrafo legal, técnico, histórico e realista. Então, Freud narra e nos faz lembrar a respeito do reino animal, né, onde o maior vence, a respeito do que os animais
ele não vai pensar primeiro, ele vai atacar, né? E o homem é um animal racional. E naquela época do medieval, eles iriam para o duelo. Eu sou da época do meu avô, com a faca na cintura. Hoje ninguém vê mais senhores, acho que nem no interior, ir para o boteco, sentar com a faquinha na cintura. Pode até ter, né? Mas isso é um praxe, isso foi uma questão de cultura daquela época. O velhinho sair, né, com a faca na cintura, é o duelo. Apesar que os crimes de arma branca, por tóxico, também por uso de bebida, né, alcoólica, também ainda é uma realidade em nosso país, Brasil, porque tudo é questão de cultura, não é? Esses jovens que vivem a brigar com arma branca, lesionar o outro, como nós tivemos recentemente uma tragédia aqui na cidade, uma briga no trânsito, infelizmente um jovem muito mais novo que eu, trabalhador, um barbeiro. Isso foi até notícia nacional do Cidade Alerta, foi aqui em Parnaíba, no Piauí. Ele foi morto aqui próximo de casa, por uma briga no trânsito, por ter batido, um ciclista ter tirado fina do retrovisor, e ele foi tirar satisfação com o ciclista, e ele jamais esperava que o ciclista estava com uma arma branca pontiaguda, pérfuro e cortante, e enfiou com muita violência, e a vítima dava 2 deste malfeitor. Ficou perfurado, né, entre tórax, peito, meu Deus, e ainda conseguiu tentar buscar socorro a alguns metros antes de chegar, aliás, a quilômetros antes de chegar no hospital. Ele faleceu, e o indivíduo foi capturado e completamente drogado. Ou seja, aquele malfeitor, ele é movido pela pulsão de morte. Aquele indivíduo, ele sabe que vai morrer um dia, né? Então, o dele é matar, e matar, né? E a arma branca é uma defesa, não é defesa, é para o ataque, não é? É para o ataque, e a gente observa isso. Então, o Freud faz essa questão aqui da analogia da briga. Eu acho que um clássico grande que nós temos de arma foi a arma de Davi contra Golias. A história fala, ele usou uma pedra, e era uma arma. Não pense que foi uma pedra comum, não. As pedras fazem a diferença. Fazem sim, porque até hoje, perceba as pedras de calçamento, né? O engenheiro me narrava bem como é a arma, que é uma pedra, é uma arma. A pedra de calçamento, nós temos a pedra fosca, né, que é esse calçamento normal, e nós temos a paralelepípedo, que é a quadradinha, nós temos a lisinha, né, então aquilo inclusive que os Magaref gostam de amolar a lima, né, também na pedra, que nós temos uma pedra muito antiga ali no quintal de casa. Ixi, é muito antiga, a gente sempre amola a faca nela, não é? E aquilo, a história conta que a pedra que Davi atirou em Golias era uma pedra de um ribeiro, uma pedra, digamos que especial, específica, e instruído com a inteligência divina do Espírito de Deus, ele pegou aquela pedra, né, e com a força, creio eu, que movida de Deus, aquele pequeno homem atirou no gigante Golias e caiu, né? Não sei, pode ser que a pedra, além da pedra ser uma pedra especial, estou falando do ponto teológico, que eu vi no ponto do pentecostal, do neopentecostal, a gente não fala disso não, mas do ponto da teologia, né, que eu já vi pastores, e que eu já participei de seminários de teologia, eu não tinha observado isso, depois eu fui atrás. Eram pedras específicas, pedra especial, pedras pesadas. Eu não sei como é que o Davi conseguiu. E era uma pedra já preparada, elas eram pedras pontiagudas. Quando eu vou na praia, ou eu estou no rio, eu fico a observar aquelas pedras. E eu me lembro logo dessa história. Eu digo, olha, faz sentido, porque uma pedra dessa aqui, a gente pegando e jogando na cabeça de alguém, corta, na testa, sangra logo, até porque é fina, né, uma parte. É muito fina, né, dizendo no popular. Rapidamente há um corte, né? Inclusive o nosso supercílio, quando o camarada dá um murro, não abre logo, não é? Então, a briga naquela época era no muque, depois passou para o duelo, na bainha. É na bainha que eu vou te vencer. E aí nós tivemos a chegada das armas, né?
estou te desafiando para um duelo. Lá na série do Freud, que não tem nada a ver com Freud, lá, mas eu gosto, na Netflix, tem uma parte de um determinado duelo lá, né? Que entre um chefe lá de uma companhia, né? Filho do coronel, vai para um duelo e ele é alvejado na virilha, sangra e morre, né? Era a primeira bala que saísse, né? Nós tivemos isso em novelas também clássicas, né? A história nos conta também da questão, porque é a questão da honra, né? Ou seja, aqueles homens eram movidos pela regência moral, né? E o Freud falava a questão, além desta regência, das pulsões, não é? E o vencedor era aquele que tinha as melhores armas ou aquele que tinha a maior habilidade no seu manejo. Isso é uma forma medieval. É uma forma medieval e que vem nos acompanhando desde a época de Abraão, né? Que passou aí, nós tivemos, na época das cavernas também. Vixe, não sei nem se é na época do Abraão, que eu vou muito mais lá atrás, né? Indo pela seleção natural, né? Do Dr. Darwin, da época das cavernas, né? E bote medieval, bote reino animal nisso. E continuando, conseguia-se esse objetivo de modo mais completo se a violência do vencedor eliminasse para sempre o adversário. O adversário tinha que morrer, né? Isso faz parte da cultura. Quem venceu? Por isso que eu falo dos heróis. Quem foi que venceu? Foi o Freud. O Freud venceu o Einstein na guerra. O Freud conseguiu abater Einstein nessa guerra. E no contemporâneo, nas facções, hoje é isso. Nós estamos para uma guerra. É guerra, irmão. Vamos para a guerra. Então nós vamos eliminar ele. E como é que é a guerra? É no cano. Hoje é decidido no cano, não é? A partir do momento em que as armas foram introduzidas, a superioridade intelectual já começou a substituir a força muscular bruta. Então, portanto, nesse caso, a violência do vencedor concentrava-se com o subjugar, em vez de matar. O vencido foi o início da ideia de poupar a vida de um inimigo, mas a partir daí o vencedor teve de contar com ocultar sede de vingança do adversário, vencido e sacrificou uma parte de sua própria segurança. Esta foi, por conseguinte, a situação inicial dos fatos. A dominação por parte de qualquer um que tivesse poder maior. A dominação pela violência bruta ou pela violência apoiada no intelecto. Como sabemos, esse regime foi modificado no transcurso da evolução. Havia um caminho que se estendia da violência ao direito ou à lei. Para você que entrou agora, nós estamos lendo a carta de resposta do Freud ao Einstein, viu? Penso ter sido apenas o caminho que levava ao reconhecimento do fato de que a força superior de um único indivíduo podia se contrapor à união de diversos indivíduos fracos. Entenderam aí? A violência podia ser derrotada pela união, e o poder daqueles que se uniam representava agora a lei em contraposição à violência do indivíduo só. Vivemos assim que a lei é a força de uma comunidade. Ainda é violência, pronta a se voltar contra qualquer indivíduo que se lhe oponha. Funciona pelos mesmos métodos e persegue os mesmos objetivos. A única diferença real reside no fato de que aquilo que prevalece não é mais a violência de um indivíduo, mas a violência da comunidade. A fim de que a transição da violência a esse novo direito ou justiça pudesse ser efetuada, contudo, uma condição psicológica teve de ser preenchida. A união da maioria deve ser estável e duradoura, se apenas fosse posta em prática, com o propósito de combater um indivíduo isolado e dominante. Isso fosse dissolvida depois da derrota deste, nada se teria realizado. A pessoa a seguir que se julgasse superior em força. A comunidade deve manter-se permanentemente, deve organizar-se, deve estabelecer regulamentos para antecipar-se aos riscos de rebelião e deve instituir autoridades para fazer com que esses regulamentos, as leis, sejam respeitadas e para superintender a execução dos atos legais da violência. Acredito que com isso já tenhamos todos os elementos essenciais. A violência suplantada pela transferência do poder a uma unidade maior que se mantém unida, né? Por laços emocionais entre os seus membros. O que resta dizer não é senão uma ampliação a uma repetição deste fato. A situação é simples
Enquanto a comunidade consiste em apenas poucos indivíduos igualmente fortes, as leis de uma tal associação irão determinar o grau em que, se a segurança da vida comunal deve ser garantida, cada indivíduo deve abrir mão de sua liberdade pessoal de utilizar a sua força para fins violentos. Um estado de equilíbrio dessa espécie, porém, só é concebível teoricamente. Na realidade, a situação complica-se pelo fato de que, desde os seus primórdios, a comunidade abrange elementos de força desigual. Ou seja, havia uma desigualdade, né, desde os primórdios. Homens e mulheres, pais e filhos, não é? E logo, como consequência da guerra e da conquista. Também passa a incluir vencedores e vencidos, que se transformam em senhores e escravos. A justiça da comunidade, então, passa a exprimir graus desiguais de poder nela vigentes. E aí nós temos também, a história narra a respeito entre vencedores, entre vencidos, entre também a guerra da questão cultural, entre a guerra moral da elite. Nós temos a questão, por exemplo, o Wagner estava devendo aos fidalgos, à corte, ele vai preso, não tem o que pagar, então ele vai perder a casa, ele vai perder o ouro, é tudo entregue, né, à coroa, ao governo, e ele sai livre da prisão com a roupa do corpo, né, e nós tivemos, a história conta muito disso, né? Isso foi tratado muito em novelas, em filmes, em séries, e ele vai viver como um camponês, né? Ele ganhou uma segunda chance, ou era isso ou era morrer na prisão, não é? Isso era um castigo medieval, um castigo da época, né? As senhores que tinham tudo estavam devendo ou cometeram alguma coisa errada à coroa e havia essa punição. Aqui o Fabiano Lima diz: a própria internet é fruto da engenharia militar. Nascida nos Estados Unidos em 1969. Seu nome original era ARPA, né? Tá aqui, quem quiser ver a resposta do menino tá lá, do Fabiano. A Cláudia diz: competição, rivalidade, conflitos geram guerras. Porque há interesses, né, Fátima? Cláudia, né? Infelizmente. Continuando aqui, então Freud fala do estado de equilíbrio, ele fala das leis que são feitas por e para os membros governantes e deixa pouco espaço para os direitos daqueles que se encontram em estado de sujeição. Dessa época em diante, existem na comunidade dois fatores em atividades que são fontes de inquietação relativamente a assuntos da lei, mas que tendem, ao mesmo tempo, a um maior crescimento da lei. Primeiramente, são feitas por certos detentores do poder, tentativas no sentido... o que é isso, meu Deus? O pessoal que está me ligando de um grupo aqui para me participar de um grupo de sexologia. Olha, tanto grupo que eu estou querendo fazer uma aula em vídeo, na hora que eu estou na outra aula. Continuando aqui. Então, nesse caso, o direito pode gradualmente adaptar-se à nova distribuição do poder. A carta na íntegra está lá no drive que o Fabiano colocou. O Freud escreve muito, viu? E, nesse caso, o direito pode gradualmente adaptar-se à nova distribuição do poder, ou como sucede com maior frequência a classe dominante se recusa a admitir a mudança e a rebelião da guerra civil, né? Vemos, pois, que a solução violenta de conflitos de interesses não é evitada sequer dentro de uma comunidade. As necessidades cotidianas, os interesses comuns inevitáveis ali onde pessoas vivem juntas num lugar, tendem, contudo, a proporcionar essas condutas numa conclusão pacífica. Outro, sim, um rápido olhar pela história da raça humana revela uma série infindável de conflitos entre uma comunidade e outra, ou diversas outras, entre unidades maiores e menores, entre cidades, províncias, raças, nações, impérios, que quase sempre se formaram pelas forças das armas. Guerras dessas espécies terminam ou pelo saque ou pelo completo aniquilamento e conquista de uma das partes. É impossível estabelecer qualquer julgamento geral das guerras da conquista. Algumas, como as empreendidas pelos mongóis e pelos turcos, não trouxeram senão malefícios.
Outras, pelo contrário, contribuíram para a transformação da violência em lei ao estabelecer unidades maiores, dentre os quais o uso da violência. O Freud continua aqui, ele fala a respeito do paradoxo Cal, né, que parece dever se admitir que a guerra poderia ser um meio nada inadequado de estabelecer o reino ansiosamente desejado da paz, pois esta está em condições de criar as grandes unidades dentre as quais poderosos, né? Ele tem um parágrafo grande na carta que ele destaca diretamente a Liga das Nações, e a parte B do parágrafo diz: a instituição da Liga das Nações seria totalmente ininteligível e se ignorasse o fato de que houve uma tentativa corajosa, como raramente, talvez jamais, em tal escala. Se fez antes, ela é uma tentativa de fundamentar a autoridade sobre um apelo a determinadas atitudes idealistas da mente, isto é, a influência coercitiva, que de outro modo, ou seja, impõe, vai, né? Se baseia na posse da força. Já vimos isso, que uma comunidade se mantém unida por suas coisas. A força coercitiva da violência e dos vínculos emocionais, identificações, né? Aqui entre parênteses, né? É um termo técnico, né? Entre seus membros, se estiver ausente um dos fatores, é possível que a comunidade se mantenha ainda pelo outro fator. Então, ele destaca ainda as ideias a que se faz o apelo só podem naturalmente ter importância e se exprimirem afinidades importantes entre membros. Ele também destaca aqui, por fim, a guerra enquanto a forma comunista de pensar não tem encontrado aceitação universal. Mas esse objetivo, em todo caso, está muito remoto atualmente e talvez só pudesse ser alcançado após as mais terríveis guerras civis. Assim sendo, presentemente parece estar condenada ao fracasso a tentativa de substituir a força real pela força das ideias. Estaremos fazendo um cálculo errado se desprezarmos o fato de que a lei originalmente era força bruta e que mesmo hoje não pode prescindir do apoio da violência. Passo agora a acrescentar algumas observações em seus comentários. Vamos lá, Freud. Quais as observações do comentário do Einstein, rapaz? Ele escrevia muito, viu? Não é à toa que vocês observam lá aquela folha grande, né? Era muito grande. Será que ele ia digitar muito? Digitaria. O Lacan é muito de fala, né? De falar, os seus seminários ele falava exaustivamente, né? Escrever também. Há freudianos que dizem que não gostam do Lacan, diz que ele era um péssimo escritor, ele tinha a letra muito feia e que ele não sabia escrever, era mais de falar. Ele ia pela didática. E o Freud era um homem de escrita, um homem da literatura, né? Também. Olha, ele diz o seguinte: um instinto de ódio e de destruição que coopera com os esforços dos mercadores da guerra. Também nisto apenas posso exprimir meu inteiro acordo. Acreditamos na existência de um instinto dessa natureza. E durante os últimos anos, temos nos ocupado realmente em estudar suas manifestações. Permita-me que sirva dessa oportunidade para apresentar-lhe uma parte da teoria dos instintos, que temos de muitas tentativas hesitantes e muitas vacilações de opinião. Foi formulada pelos trabalhadores na área da psicanálise. Ele faz uma pergunta, né? De acordo com a nossa hipótese, os instintos humanos são de apenas dois tipos: aqueles que tendem a preservar e a unir, né? Ou concorda ou discorda, ou junta ou espalha. E a Bíblia já fala disso: quem comigo não junta, espalha. Que denominamos eróticos, teoricamente aqui, né? Exatamente no mesmo sentido em que Platão usa a palavra eros em seu discurso, ou sexuais, né? Aqui com uma deliberada ampliação de concepção popular de sexualidade. E aqueles que tendem a destruir e matar, os quais agrupamos como instintos agressivos ou destrutivos. Todos têm, né? Tem uns que até demais. Como o senhor vê, isto não é senão uma formulação teórica da universalmente conhecida oposição entre o amor e o ódio, que talvez possa ter alguma relação básica com a polaridade entre atração e repulsão.
que desempenha um papel em sua área de conhecimento. Entretanto, não devemos ser demasiado apressados em introduzir juízos éticos de bem ou de mal. Nenhum desses dois instintos é menos essencial do que o outro. Os fenômenos da vida surgem da ação, confluente ou mutuamente, contrária de ambas. Ora, é como se no instinto de um tipo dificilmente pudesse operar isolado. Está sempre acompanhado, ou como dizemos, amalgamado, por determinada quantidade de outro lado, de que modifica o seu objetivo, ou determinado caso. O instinto de autopreservação certamente é da natureza erótica. Não obstante, deve ser disposição da agressividade para atingir o seu propósito. Dessa forma, também o instinto de amor, quando dirigido a um objeto, necessita de alguma contribuição do instinto de domínio, para que obtenha a posse desse objeto. A dificuldade de isolar as duas espécies de instintos em suas manifestações reais é, na verdade, o que é até agora o que nos impede de reconhecê-los, né? Freud faz uma analogia dessas espécies, né? E isso é importante. Se o senhor quiser acompanhar-me mais um pouco, verá que as ações humanas estão sujeitas a uma outra complicação da natureza. Diferente, muito raramente uma ação é obra de um impulso instintual, o único que deve estar composto do eros e destrutividade, a fim de tornar possível uma ação. Há que haver, via de regra, uma combinação desses motivos compostos. Isto há muito tempo havia sido percebido por um especialista na sua matéria. Né? Ele fala aqui do professor Linckenberg, que ensinava física, e durante o nosso classicismo, embora talvez ele fosse ainda mais notável como psicólogo do que como físico. Ele inventou uma bússola de motivos, pois escreveu, abre aspas, os motivos que nos levam a fazer algo poderiam ser dispostos à maneira da rosa dos ventos e receber nome de uma forma parecida. Por exemplo, pão, pão, fama, ou fama, fama, pão. De forma que, quando os seres humanos são incitados à guerra, podem ser toda uma gama de motivos para se deixarem levar a uns nobres, outros vis, alguns francamente declarados, outros jamais mencionados. Não há por que enumerá-los todos. Entre eles está certamente o desejo da agressão e destruição. As incontáveis crueldades que encontramos na história e em nossa vida de todos os dias atestam a sua existência e a sua força. A satisfação desses impulsos destrutivos naturalmente é facilitada por sua mistura com outros motivos de natureza erótica e idealista. Quando lemos sobre atrocidades do passado, é como se motivos idealistas servissem apenas de esclusa para os desejos destrutivos e, às vezes, por exemplo, no caso das crueldades da Inquisição, é como os motivos idealistas tivessem assomado a um primeiro plano na consciência, enquanto os destrutivos lhe prestassem um reforço inconsciente. Ambos podem ser verdadeiros, né? Esse parágrafo ele passeia muito e fala da Inquisição, e aí a gente lembra da época medieval, nós lembramos também da participação da igreja, e os papas já pediram perdão, né, da luta, do que a igreja já sangrou, não é? Nós lembramos também dos negros que foram massacrados, nós lembramos principalmente dos judeus também, que já eram oprimidos, né? E aqui o Freud ainda talvez não imaginava, já em antes de 1939, 2 anos após deles fugir, já estando refugiado em Londres, ele não imaginava que os judeus seriam mortos exaustivamente, mas aí eu volto agora à época do Dr. Viktor Frankl, quando ele volta a Viena e ele se depara, né, isso já na beira da Segunda Guerra, com a morte de sua esposa e de seus filhos, de seus familiares, né, pelo pessoal da Gestapo, no campo de concentração, né, e o Freud também, anos depois, passa por essa mesma amargura, esse mesmo episódio catástrofe, que foi perder as suas irmãs na estação de trem em Viena, e
o pessoal do Hitler, aqueles senhores dizem, não, o senhor pode ir embora, mas essas senhoras não. E o Freud simplesmente só olhou para trás e foi aquela última vez que ele se despede daquela forma numa estação de trem de suas irmãs e elas foram levadas para um campo de concentração e foram assassinadas, né? Acho que um ano depois teve Sabina Spear, que foi morta também, com o seu esposo, por ser judia, morta no meio da rua, assassinada na frente do seu filho. Enfim, isso me traz uma visualização mental, esse mapa mental que eu discorri aqui para os senhores. Esse parágrafo do Freud me faz lembrar disso. Ele tem também um outro parágrafo enorme aqui, falando, recebi que eu possa estar abusando de seu interesse, receio, né? Que afinal se volta para a prevenção da guerra. Viu? A carta do Einstein é uma carta de prevenção e não para a nossa teoria. Gostaria, não obstante, de deter-me um pouco mais em nosso instinto destrutivo, cuja popularidade não é de modo algum igual à sua importância. Como consequência de pouca especulação, podemos supor que esse instinto está em atividade em toda criatura, viva, e procura levá-la ao aniquilamento, reduzir a vida à condição original de matéria inanimada. Portanto, merece com toda seriedade ser denominado instinto de morte, ao passo que os instintos eróticos representam o esforço de viver, pulsão de vida. Os instintos de morte tornam-se instinto destrutivo, pulsão de morte. Por que da morte? Por que das guerras? Porque eu quero a guerra, porque a guerra será a minha medalha. Aqueles meninos visualizavam isso, é a minha medalha, é o meu galardão, dizendo assim. Então, ele fala bem aqui no outro parágrafo. Eu estava a terminar, porque esse homem não para de ser. Não vai terminar hoje, não, viu? Termina, não. Mas eu vou continuar. Tem um parágrafo enorme aqui. Vixe! Olha, acho melhor a gente continuar noutra reunião, Wagner, porque nós já estamos com quase 2 horas. Boa ideia. São 20, que nós vamos tratar uma outra pauta ainda. São 21 horas e 45 minutos. A Fátima deu uma ótima sugestão. Mas aí... Mas pode. A gente abre esse precedente. Pode ser. A gente continua e procura talvez um tema pequenininho para outra reunião. Não, querida. Amada, pessoal. Está na programação, mas nós não temos data ainda, né? Nós vamos discutir, a partir depois que fechar aqui esse bloco, o livro Mal Estado da Civilização, que nós vamos falar em setembro. Mas, já que surge, nós estamos na sala para discutir esses assuntos, acho que a sua sugestão é bem-vinda aqui, para nós continuarmos na próxima semana esse assunto, até porque o meu coisa aqui descarregou o tablet, mas se vocês quiserem, eu termino aqui, entendeu? Dá tempo de responder pelo menos a pergunta da Cláudia Muniz aí? A Cláudia Muniz botou no chat aqui, né? No chat. Ela botou... ela disse assim, Wagner, o que você acha desse questionamento do Einstein a Freud? É possível controlar a evolução mental do homem para torná-la prova das psicoses do ódio e da destruição? Pois é, no meio da carta eu percebi que o doutor Freud foi bem teórico e ele fala a respeito, ele viaja pela psicologia das massas, né, Fátima? E ele destaca a respeito, já no que condiz a esse questionamento, a respeito de Eros e Thanatos, a respeito do que o homem pudesse se entender, né, e que em comunidades essas minorias... Ficou mudo. Bem que ele disse que estava descarregando. Olha, bem que ele disse que estava descarregando. Wagner caiu? Wagner, não estamos te ouvindo, viu? A gente só não está ouvindo ele, mas ele ficou mudo de novo. Pois é, e ele disse que estava descarregando, né? Na verdade. Não, É uma pena.
Está pedindo para reiniciar o computador dele. Entra por outro dispositivo. Só para a gente concluir aqui, Wagner. Gente, essa carta é muito grande. Não, tinha que ter... Era 2h30. É muita informação. É muita informação. Eu não sabia nem que Einstein, antes de citar esse tema, eu não sabia nem que Einstein tinha escrito para o Freud. Eu tinha lido e, assim, quando ele coloca essas questões, né, da época dele, a gente trazendo para a época de hoje, é muito interessante, porque é como eu falei, né? Então, o que muda é a época e o endereço, porque é muito parecido nas épocas de hoje, e com essas gerações que têm vindo, eu não sei se vai ser possível reeducá-la. Então, eu não sei como a psicologia, a psicanálise vai lidar com esse processo de hoje para frente, né? Porque é verdade. Aí o resultado. A demanda dentro das clínicas de psiquiatria, né, a demanda dentro dos consultórios de psicologia é grande. E pronto, eu mesmo tenho um grande amigo que tem esquizofrenia, né? Conheço pessoas que estão tendo crise de pânico, depressão, e é uma situação, não sei se eu posso dizer se é endêmica, tem que ter crescido. Estão me ouvindo? Sim, estão ouvindo. Pois Fátima, você iniciou outra gravação, foi? Não, a mesma. É porque apareceu só a notificação para mim. Bom, Fabiano, o dispositivo aqui, ele apareceu assim, né? O dispositivo precisa ser reiniciado para instalar as atualizações. Selecione um horário para reiniciar. Ele entra no amarelinho. Sabe, porque está gravando, mas enfim, eu poder tenta mudar o horário para 2 horas da manhã. Para instalar as atualizações, ou tentar adiar, ou desativar as atualizações automáticas. Do Windows, ou Windows, como eu chamo, ele tem essa característica. Ele atrapalha muitas vezes a gente. Exato. Eu acredito que que são justamente essas chamada atualização, essas coisas aqui, que dá esse problema no bicho aqui, ficou preto de novo, eu fiquei preto, aí apareceu, a sua câmera não pode ser acessada, e nem aí é evidente o áudio também não entra, né? Eu teria que reiniciar e entrar de novo, aquela coisa, né? O PC, aí como eu já tinha deslogado o WhatsApp, e aí mesmo que eu vá reiniciar, ele vai demorar um pouco, né? Bom, mas, enfim, sem perder tempo, então fica acordado a próxima reunião para nós discutirmos terminar o assunto, né, Fátima? Da reunião das quartas-feiras, né? Até porque nem deu tempo para responder a pergunta de Cláudia Muniz, né? Mas eu vou concluir agora. Então, Cláudia e gente, o Freud, no meio da carta, ele faz uma analogia interessante, falando a respeito desses conflitos, e isso lembra a psicologia das massas. Ele recebe e entende toda a orientação no que diz respeito ao tocante das nações, à Liga das Nações, a essa questão entre poder e direito, e o Freud entende que nem tudo que é poder, apesar que há o direito, né, que havia esse direito que o Einstein falava era a respeito dos senhores da justiça, né, os homens da lei, e o poder, os homens, né, os governos, né, os reinos, e então o porquê, nós estamos falando de uma idade contemporânea, o porquê de não haver um diálogo pré-estabelecido. E o Freud, ele destacava essa questão da psicose e dessa implosão, dessa sangria toda, que pudesse haver uma resposta, ou porque, digamos que uma fuga, né, uma fuga para aquilo, né, para tudo aquilo.
E o Freud vai, teoricamente, fala a respeito da pulsão de vida, da pulsão de morte entre Eros e Thanatos, né? Mas deixando claro a respeito que este coletivo, que estas minorias, que estas comunidades pudessem se entender e buscar, digamos que, uma minuta, levar uma pauta, né? Dialogar. Eu acredito que naquela época podia, sim, né? Ou seja, o Freud estava e o Einstein estava sugerindo e o Freud estava encorajando-os ao mesmo tempo, mas a sua tópica, a sua carta, até onde nós lemos, ela demonstra também que nem todo sujeito, que nem todo sujeito desejante era igual, porque nem todo desejo é igual, não é? Eles não tinham o mesmo objeto, eles não tinham o mesmo objeto A, dizendo assim, eles não estavam focados na mesma causa, porque havia conflitos, mas no que diz respeito aos soldados, né, esse conflito que eu estou dizendo, esse desejo, não está, esse foco, é porque esses homens eram movidos pelo simples desejo de ir para a guerra, porque era uma herança cultural, né? Era matar ou morrer. É uma herança, o que eles herdaram dessa regência moral, né? Foi aquilo tudo que nós já vimos de guerras. Então, o Einstein entendia que essas guerras, a cada guerra não trazia nenhum proveito, mas sim apenas o empobrecimento dos povos, o empobrecimento daquelas nações. Eu acho que o Dr. Einstein estava preocupado que pudesse haver, né, uma determinada chamada paz, né, para que não pudesse. Acho que ele não imaginava que a Segunda Guerra Mundial pudesse trazer tanta turbulência, né, como trouxe, né, o conflito. Na verdade, alguns historiadores dizem que ele já imaginava esse holocausto que ia haver na Segunda Guerra Mundial. Por isso, essas cartas a Freud. Que as minorias que seriam os mais oprimidos. No caso. E foram, né? Já foram no passado. Quando o Einstein escreveu aí, essa gama já estava oprimida, né? Então, não resta dúvida a preocupação. E o Freud foi bem teórico, a sua introdução foi bem dinâmica, o meio da carta ele já começa a aprofundar um pouco na teoria, a parte final, que é grande, ele destaca mais um pouco da questão do fator psicológico, que podia haver, como a Cláudia quer entender, podia haver alguma mudança, ou evitar alguma coisa? Sim e não. Porque nós estávamos falando de senhores movidos por objetivos, por um único objetivo: matar ou morrer, por conta da defesa de seus ideais impróprios, de seus ideais elitizados, e que a história traz, né, que a história reserva, como eu falo, realmente, né, a participação da igreja em conflitos, em matanças de governos, a própria Guerra Fria, né, depois disso, os próprios holocaustos, da fogueira, etc, etc. É mais ou menos isso. Alguém quer dizer, falar alguma coisa para a gente encerrar essa primeira parte aí? Não, a gente vai deixar. O Alexandre está doido para falar, mas vamos deixar para a próxima, né, Alexandre? Eu acho que nós vamos encerrar agora, né? Já meio que passou o meio do tempo, né? Uhum. Mas a gente vai continuar com essa carta, com esse tema posteriormente. A gente poderia encerrar. Poderia ter pois então, a parte para a gravação, né? Na primeira parte está encerrada. A gente debater outro assunto aqui? Isso.